Boa noite, galera. Estamos aqui para dar uma analisada no decreto, no decreto estadual do governador Moisés, aqui no estado de Santa Catarina. E por que que eu coloquei um vídeo ontem dizendo que o decreto era ilegal? Porém, devo corrigir aqui, como falei na minha postagem, que houve um equívoco na hora de soltar o vídeo. Isto por quê? Vamos analisar aqui. Quando eu entrei aqui no Diário Oficial do Estado, você pode ver aqui em cima, ó, Diário Oficial. Sempre quando houver alterações legislativas, notícias de decretos, portarias, procurem o, procurem o documento oficial, aquele que está publicado, aquele que está escrito. Não vão muito atrás de entrevistas, não vão muito atrás do que a mídia está relatando. Porque, claro, não dá para conferir todas as notícias 100%, mas coisas importantes como essa é bom conferir para saber o que está valendo, o que não está, o que é equívoco, o que é fake news, tá bom? E eu cliquei aqui nesse decreto aqui, ó. Você pode ver que tem duas edições extras aqui, ó. Edição extra no mesmo dia 17, que foi ontem, 17 de março. E outra edição extra. Quando eu entrei nessa página, não sei se eu não reparei, mas eu tinha visto apenas duas publicações. Essa do dia 16, que eu sabia que não era, e essa do dia 17. Eu não sei se foi essa ou essa que eu cliquei. E abriu aquele decreto que eu mostrei para vocês lá no vídeo. Acho que foi o decreto 511, se eu não me engano. Só que, alguns minutos depois que eu fiz o vídeo, eu voltei aqui no Diário Oficial e olhei esse outro decreto. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos clicar aqui para ver. É esse mesmo, ó, é o 515. Eu salvei ele aqui em PDF. Opa, não, vamos ler aqui mesmo na íntegra. Então esse decreto, vamos dar uma olhadinha o que está mudando aqui. Depois eu vou falar da lei. Então fique aí assista até o final do vídeo para você saber por que esse decreto potencialmente é inconstitucional. Na minha opinião, e eu posso estar errado, é uma opinião, vamos dizer assim, até temerária, eu não sou formado em direito nada. A minha opinião ela pode estar errada, mas a meu ver ela faz muito sentido. Vamos lá. Decreto 515, 17 de março de 2020. Declara a situação de emergência, então está declarado a situação de emergência em todo o território catarinense. Por causa do Covid-19. Governador, no uso das atribuições privativas que lhe confere o inciso 1º, 3º e 4º, a linha A, do artigo 71 da Constituição do Estado, conforme disposto em lei federal. Marque bem o número dessa lei. Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, isso aqui é uma lei temporária. Foi uma lei que foi aprovada agora às pressas pelo Congresso. Eu nem sabia que havia sido aprovada essa lei. Depois eu fui ler, claro, nós estamos com ela aqui, ó. Depois nós vamos dar uma olhadinha. Essa lei aqui, ó. Beleza? Tá. Conforme o disposto na lei federal e de acordo com o que consta nos autos do processo CIA 3147/2020. Esse processo não faço nem o que é, mas deve ser um processo de investigação sobre a questão do vírus, né? Curioso que eu fui, ele está descrito aqui, ó, conforme disposto em lei federal. Só que geralmente quando se faz esse tipo de publicação, eles dizem assim, ó, conforme o disposto no artigo tal da lei federal 13.979. Aqui ele não menciona nenhum artigo. E depois você vai ver por que eu acho que foi temerário. Não a intenção do governador, mas a forma como foi feito esse decreto. Vamos lá. Aqui ele dá uma série de justificativas. Isso aqui para nós não vem ao caso. A gente sabe que existe toda uma situação, né? Ninguém está aqui questionando o mérito do decreto, e sim a sua validade, a sua forma. Fica declarada a situação de emergência. Para enfrentamento da situação fica suspenso todo o território catarinense sob o regime de quarentena, nos termos do inciso 2º no inciso 2, desculpa, do artigo 2º
da lei federal. Então vamos lá. Vamos olhar no artigo 2º, inciso 2, o que que diz. Artigo 2º, inciso 2, quarentena. Restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação de pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens contendo animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação e propagação do coronavírus. Primeiro, há que se notar que esse decreto, eu não sei qual a validade, nós vamos ver aqui até quando que ele vale, mas parece que falaram em 7 dias. Caso não digam em prazo de validade, o decreto ele só tem vigor enquanto durar a lei temporária. Ou seja, aquela lei temporária que foi editada, a lei 13.979, ela é uma lei temporária que ela está condicionada à pandemia. No momento em que cessar essa crise, automaticamente a lei é revogada. E consigo todos os efeitos que ela trouxer. No caso, esse decreto também. O decreto está motivado na lei, portanto, ele finda quando a lei findar. Vamos lá. Então, nós vimos que a situação do artigo 2º aqui, ele está remetendo à questão da quarentena. Aqui, ó. Final do decreto aqui, ó. Pelo final do artigo. Pelo período de 7 dias. Então, o que está suspenso aqui? O que está em quarentena? O que está proibido? Ficam suspensos. O verbo aqui é suspender. Suspender o quê? Isso aqui, ó. Primeiro, suspender a circulação de veículos de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Esses veículos são os veículos estaduais, municipais dentro do estado, claro, intermunicipais. Veja bem, no caso de um transporte intermunicipal, por exemplo, um transporte lá do Rio Grande do Sul, uma empresa de lá, que passe por Santa Catarina e tenha como destino o Paraná, essa lei não atinge esse transporte, porque esse decreto não tem autoridade sobre transportes fora do estado. Por mais que a palavra interestadual esteja aqui. Interestadual quer dizer o transporte público daqui de Santa Catarina que viaje para outro estado. Esse sim está restringido. Os que venham de outros estados, desde que eles não peguem passageiros aqui, eles estão liberados para cortar o estado. Simplesmente porque o decreto não se aplica a eles. Segundo, as atividades... O vídeo vai ficar longo, tá, pessoal? Não tem jeito. É uma análise aprofundada, então... para quem quer se aprofundar aí na questão da validade do decreto e da legalidade dele. As atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, restaurante e comércio, em geral. Então, pessoal, acabei me perdendo aqui, mas onde estávamos? Tá. Inciso 2º aí. As atividades e os serviços privados não essenciais, exemplos de academias, shopping centers, restaurantes e comércio em geral. Então aqui mais outras atividades que ficaram suspensas. Serviços privados não essenciais. O problema é que o que seriam serviços privados não essenciais? Tem que ver se depois eles vão dar... Aqui tem um rol, por exemplo. Esse rol é exemplificativo, não é taxativo. Que são academias, shopping centers, restaurantes e comércio em geral. O que é um rol exemplificativo? São exemplos, não quer dizer que só as academias, os shoppings, os restaurantes e o comércio em geral. Né? Esse aqui não se limita somente a isso, seria todo e qualquer serviço privado não essencial. O grande problema é que esse não essencial é subjetivo. Por exemplo, para algumas pessoas, alguns tipos de atividades são essenciais, para outras não. Mas vamos seguir adiante. Então já começa uma subjetividade aqui difícil nesse decreto. As atividades e os serviços públicos não essenciais no âmbito municipal, estadual e federal que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto. Né? Então, suspendeu esses serviços públicos? Parece que sim. Então, os serviços públicos não essenciais estão suspensos. Né? A não ser aqueles que vão ser realizados por meio digital, claro.
a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro. Então, hotelaria aí está toda suspensa, a não ser os que já estão hospedados, claro. Vamos ver agora o parágrafo 1º, que ele vai dar uma explicação. Para fins do inciso 2º do caput desse artigo, ou seja, atividades de serviço privado não essenciais, considera os serviços privados essenciais. Aqui ele está elencando quais que são. Quais que são os essenciais? Então, esses que são essenciais não vão estar suspensos. Vamos lá. Tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tal como farmácias, supermercados e mercados. Então aí, supermercados está tranquilo, vai continuar aberto. Serviços funerários aí, né? Captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada e imprensa. Quer dizer, como é que fica o setor industrial? Visto que, quer ver o problema que foi criado aqui? No artigo 2º, que fala da suspensão dos serviços, não fala do setor secundário, ou seja, das fábricas. Mas ele fala atividades e serviços privados não essenciais. Então fica uma grande dúvida. Fábrica não é comércio, não está citado no rol exemplificativo, mas também há dúvida se seria um serviço essencial ou não. Vamos lá. Então ficou essa grande incógnita aqui, né? Serviço de fábricas, porque as fábricas, muitas delas reúnem, sim, aglomeração de pessoas. Parágrafo 2º. Para fins do inciso 3º, que é esse aqui falando das atividades e serviços públicos não essenciais. Então, para fins do inciso 3º do caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram os serviços públicos essenciais as atividades finalísticas de Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Saúde, Defesa Civil, Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa. Então, os presos aí, tanto os menores como os maiores, questão do serviço da Defesa Civil, Segurança Pública em geral e Saúde vão continuar funcionando, quer dizer, educação, essas coisas, está tudo suspenso, pessoal. Parágrafo 3º, do mesmo artigo ainda. Resolução do grupo gestor do governo poderá considerar outros órgãos e outras entidades do Poder Executivo Estadual como prestadoras de serviços públicos essenciais. A meu ver, esse decreto não atinge o Poder Judiciário nem Legislativo, porque parece que o decreto se restringe só ao Poder Executivo. Não tenho certeza disso, não está claro aqui, pelo menos para mim. Fica suspenso em todo o território catarinense por um período de 30 dias, eventos e reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Então, essas atividades são atividades particulares, de caráter público ou privado. Então, uma reunião às salas fechadas, por exemplo, uma reunião da maçonaria, vamos dar um exemplo aqui, foi o que me veio na cabeça agora, está suspensa. Uma missa está suspensa. Um culto protestante está suspenso. Uma reunião do budismo está suspenso. Um evento desportivo suspenso. Certo? Por esse decreto aqui. Além de todas as determinações até aqui registradas nas regiões em que a Secretaria de Estado de Saúde declarar que já foi identificado o contágio comunitário do Covid-19, as indústrias deverão operar somente com sua capacidade mínima necessária. Aqui então está mencionando as indústrias. Então, veja bem, não está suspensa a atividade industrial, porém devem operar somente com capacidade mínima necessária. Tá certo. O disposto nesse decreto não invalida as providências determinadas no decreto 509. Ah tá, foi o 509 que eu li ontem, que está o vídeo aqui. Foi o decreto 509, 17 de março de 2020. No que não forem conflitantes. Tem coisas lá que conflitam com esse. Aí se aplica a esse, tá? Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pelo Centro de Operação de Emergência e Saúde, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. Sétimo, esse decreto entra em vigor no dia 18 de março de 2020,
com prazo de vigência limitado ao dispostos no parágrafo 2º e 3º do artigo 1º e no artigo 8º da Lei Federal. Beleza. Carlos Moisés da Silva. Onde é que está o problema desse decreto, então? Vários problemas. Alguns eu já coloquei aí, algumas dúvidas ele deixa no ar. O grande problema desse decreto é o seguinte: ele não prevê nenhum tipo de punição para quem o descumpra. Então, por exemplo, se eu tenho um comércio e eu desejo não cumprir esse decreto, em que eu incorro? Bom, como não está previsto nenhuma punição no próprio decreto, e enquanto eles não baixarem uma outra proibição, uma outra pena, o único crime, a meu ver, que pode ser enquadrado aqui é o crime de desobediência, que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a meu ver, as empresas poderão ser levadas, orientadas por seus advogados, a descumprirem o decreto, porque às vezes até vale a pena a empresa, o gerente, o dono da empresa até responder um processo por crime de desobediência, ele paga uma transação penal, que na maioria das vezes é uma cesta básica, e continua suas atividades. Fica bem complicado, eles deveriam ter previsto alguma multa, alguma coisa nesse sentido aqui. Eu não sei se assim, sem prever nada, eles poderiam aplicar uma multa, só se tem alguma outra legislação aí no Estado ou na Constituição, sei lá, que permita, mediante isso aqui somente, remeter a outro artigo de lei e aplicar uma multa. Outro problema, essa lei aqui, ó, lei temporária decretada aí pelo Congresso Nacional a pedido do Presidente da República, se não me engano. Essa lei dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência no caso do coronavírus. Então, uma lei temporária, como eu disse, que vai ficar vigente somente no tempo em que durar essa pandemia. O problema dessa lei é que é o seguinte: ela também não previu nenhuma penalidade para aqueles que resolverem descumprir essa lei. Ela é uma lei curta, com apenas 9 artigos, certo? E, inclusive, ouvi entrevista do ministro Sérgio Moro, dizendo que já estão tomando as medidas para corrigir essa questão de que não foi prevista nenhum tipo de punição, nem administrativa, nem penal. Bom, penal teria que ser só através de uma outra lei, né? Não por decreto. O ministro disse que eles vão editar uma portaria ou uma lei, uma portaria ou um decreto, mas acho que é uma portaria, para regulamentar essa lei aqui e prever uma punição. Porém, a punição só pode ser administrativa, porque decretos e portarias não podem criar crimes. E, a meu ver, e ele disse também, né, que ao descumprir essa lei, pode ser enquadrado em algum tipo penal. A meu ver, somente no tipo penal de desobediência, que é um crime muito fraco, não tem muito efeito, né? Como eu disse, vale a pena para os empresários descumprirem essas ordens na atual conjuntura. Outro problema é que assim, aqui no artigo, deixa eu ver aqui, eu acho que quando o governador Moisés decretou aqui fez esse decreto 515, ele remeteu à lei federal aqui, ó. Só que eu fui olhar a lei federal e em momento algum fala aqui que os estados poderiam tomar alguma medida no sentido de restringir a liberdade, restringir o transporte, coisa. Claro, o transporte público eles podem, né? Mas o transporte privado das pessoas, suspender o direito de reunião, isso somente, a meu ver, pessoal, a meu ver, posso estar errado, mas isso somente através de um decreto de... Meu Deus, fugiu a palavra. Como é que chama? Estado de necessidade. Decretação de estado de necessidade, que é uma coisa gravíssima, que é feito no país. Eu não lembro se isso já foi feito, pelo menos da época que eu me conheço por gente, eu acho que nunca isso aconteceu. É bem grave essa situação de estado de... eu esqueci o nome agora. Estado de defesa. Estado de defesa, esse é o nome. Acho que eu falei errado. Estado de defesa. Existe o estado de defesa e existe o estado de sítio. O estado de defesa, ele é previsto em algumas situações. Uma delas é essa aí, de convulsão social, de calamidade pública.
ele tem uma série de requisitos que o presidente precisa observar, não é bem assim. Ele vai para o Congresso, o presidente decreta, mas ele vai para o Congresso depois para ser analisado. O Congresso decide. Ele é tão grave que se o Congresso estiver de recesso, o Congresso é convocado para se reunir às pressas, em sessão plenária, para decidir se aprova ou não o estado de defesa. E já o estado de sítio é mais grave ainda, em caso de guerra, em caso de agressão armada estrangeira. Então, são coisas absurdas, né? No estado de sítio pode, inclusive, acontecer a pena de morte. Pode ser aplicada a pena de morte, que está prevista no Código Penal Militar. Vamos lá. Então, essa lei, ela não previu aqui a questão dos órgãos estaduais, a questão... Ó, deixa eu ver onde estava o artigo. Então, pessoal, aqui eu achei, ó, vamos ler aqui. O artigo 3º diz assim, ó, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Então, o que prevê essa lei? Isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação entre as medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos. Tá. O que mais pode ser declarado, pode ser feito? Estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme a recomendação técnica, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior à indenização justa, autorização excepcional e temporária para importação de produtos, desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira, previsto em ato do Ministério da Saúde. Tá. O que eu quero chegar é nesse aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Ó. Lembra que nós estamos no artigo 3º. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas por quem? Vamos lá. Vamos ver se o governo do estado está aqui. Então, somente pode adotar todas essas medidas aqui, ó. Todas essas aqui que está previsto. Somente essas pessoas aqui, vamos ver. Parágrafo 7º. Ministério da Saúde. Gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde. Nessas hipóteses aqui, não em todas. Então, você tem que ver quais são essas hipóteses aqui. Então, veja bem. Os gestores locais de saúde, somente autorizados pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, um órgão federal. Tá, vamos lá. Pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses do inciso 3, 4 e 7. Veja que nesses 3 casos aqui, não precisa da autorização do Ministério da Saúde. Vamos ver quais são esses 3? 3, 4 e 7. Vamos lá. 3. Realização compulsória de exames. 4. Estudo ou investigação epidemiológica. 7. Requisição de bens e serviços pessoais naturais, hipótese em que será garantido posteriormente. Então, esse 7 aqui é requisição de bens e serviços. Ou seja, você pode usar um veículo do particular, pode usar um serviço do particular obrigatoriamente, forçadamente, e depois tem que pagar a indenização justa, claro. Então, veja bem, por enquanto não previu aqui a questão da decretação pelo governo do estado. Vamos voltar lá. Vamos ver se está previsto aqui. Acaba aqui. Realmente. Não está previsto. Vamos terminar de ler a lei, ver se. Então, por tudo que nós vimos aqui, está demonstrado 2 coisas. Primeiro, que esse decreto não tem base na lei temporária do coronavírus, como ele mesmo diz. Ele invoca a lei, mas não tem base legal. Ou seja, a lei não deu essa brecha para decretar esse tipo de situação. E a Constituição Federal fala que, vamos ver aqui, CF, Constituição Federal fala da questão do reunir-se, ó, aqui, ó. Vamos aumentar aqui o zoom. Será que tem? Não tem. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É só um aviso, não é uma autorização, tá? Aviso. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Então, veja bem, o direito de locomoção é um direito que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de um direito fundamental e que, a meu ver, pelo menos, só pode ser
cerceado pela decretação do estado de defesa. Tá aqui, artigo 21, compete à União, não ao Estado, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, que foi aquela que aconteceu tempinho atrás aí no Rio de Janeiro, durante o governo do Michel Temer. E o estado de defesa, o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, ou seja, não pode ser no país todo, a ordem pública ou a paz sociais ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, no caso dessa do coronavírus. E aí tem uma série de requisitos. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo da sua duração, ou seja, tem que ser um tempo determinado, não pode ser indeterminado. Especificará áreas a serem abrangidas e indicará nos termos da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Veja bem, olha lá o que vai prever no estado de defesa. Restrição aos direitos de reunião. Veja bem, aí ó, não pode ficar reunindo pessoas, ainda que exercia no seio das associações. Sigilo de correspondência fica suspenso. Fica restrito, não suspenso. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ele fica restrito, não é pleno esse direito. 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. É aquela situação que nós vimos no decreto lá, decreto ilegal, ao meu ver. Ó, não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Na vigência do estado de defesa, ó, a prisão por crimes contra o Estado determinado por executor da medida será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que relaxará se não for legal. A comunicação, então veja bem, que eles decretam no estado de defesa existe prisão administrativa, ou seja, o Estado mediante o poder executivo decreta a prisão, o que hoje não existe, né? Hoje somente quem decreta a prisão é o poder judiciário. A polícia faz o auto de prisão em flagrante, mas a situação de flagrante aqui não está falando de situação de flagrante, aqui está falando de prisão administrativa, ou seja, uma prisão mesmo fora do flagrante delito, que é aquele previsto no Código de Processo Penal. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Quer dizer que, se não for autorizado pelo Poder Judiciário, pode prender por até 10 dias, veja, mesmo se não for isso decretado pelo Poder Judiciário. Então é uma situação realmente bem grave. É vedada a incomunicabilidade do preso. Decretar o estado de defesa, dentro de 24 horas submeterá o ato à respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta, ou seja, todos os membros. Então, o Congresso vai aprovar em 24 horas se o decreto continua ou se ele é cassado. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente, no prazo de 5 dias. Veja bem, uma coisa bem grave. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, ou seja, que é a hipótese em que o Congresso rechaça o estado de defesa. E aqui fala do estado de sítio, que é mais grave ainda, né? Ele é feito em situações de comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Ou seja, se o estado de defesa não der conta da situação, vem o estado de sítio. Ou em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então são 3 hipóteses do estado de sítio. Uma, se o estado de defesa não deu conta. 2, declaração de guerra. 3, resposta à agressão armada estrangeira, porque pode ser que você responda a uma agressão sem declarar guerra. Aqui o estado de sítio é mais longe da nossa realidade, por enquanto, né? Beleza, pessoal? Então, só uma observação que eu vou fazer aqui. Ó, eu digitei isso aqui, ó, no Google, no YouTube, e filtrei. Aqui eles estão falando do decreto de armas, não tem nada a ver. Vamos filtrar aqui, vamos colocar hoje.
O decreto saiu ontem. E veja, não tem nenhum vídeo falando sobre o assunto, nenhum advogado, nenhum jurista, ninguém do ramo do direito fazendo um vídeo comentando, achando estranho o decreto do Bolsonaro. O único vídeo que aparece é o meu, que é aquele vídeo que eu comento do decreto 509. Então, o que me faz pensar isso? Ou eu estou muito errado, ou não sei o que acontece. Ninguém percebeu isso. Eu não quero acreditar que só eu estou certo e o mundo inteiro está errado, mas pelos argumentos que eu dei até agora, eu estou achando muito estranho. Então eu peço para você, meu amigo, você que é advogado, você que é jurista, você que entende um pouco mais de direito, se eu me equivoquei em alguma dessas minhas análises, se existe uma previsão legal para isso, coloque nos comentários aqui, por favor, porque eu procurei na internet e não achei nada a respeito disso. A meu ver, no meu entendimento, esse decreto, o decreto do governador do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles estão contra a Constituição, eles estão ilegais. Eu não estou discutindo se eles deveriam ou não fazer esse decreto, não é essa a discussão. Eu estou questionando somente a forma como ele foi feito, a legalidade, a autoridade que os fez. A meu ver, somente o presidente da República poderia tomar tais decisões, no sentido legal da coisa, né? Mas é isso aí então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, é uma análise, o vídeo ficou longo, mas vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais de vez em quando. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!